Capítulo 8. Segundo Reis. Subtítulo: A sunamita volta para sua terra. Eliseu tinha dito a aquela mulher cujo filho ele havia ressuscitado: Sai daqui com tua família e vai habitar onde puderes, porque o Senhor enviou fome que assolará a terra por 7 anos. Então a mulher saiu conforme a palavra do homem de Deus e foi habitar com a família na terra dos filisteus por 7 anos. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi pedir ao rei a sua casa e suas terras de volta. O rei falava com Geazi, o servo do homem de Deus: Conta-me a respeito de todos os grandes feitos de Eliseu. Quando ele estava contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado um morto, a mulher cujo filho havia ressuscitado foi pedir ao rei a sua casa e suas terras de volta. Então Geazi disse: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. O rei interrogou a mulher, e ela lhe contou o caso. Então o rei lhe designou um oficial, e lhe disse: Faze restituir-lhe tudo quanto era dela, e todas as rendas das terras desde o dia em que deixou o país até agora. Subtítulo: Hazael mata Ben-Hadad, rei da Síria. Depois, Eliseu foi a Damasco, quando Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente, e contaram a ele: O homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Hazael: Toma um presente na tua mão, vai encontrar-te com o homem de Deus e consulta o Senhor por meio dele, perguntando: Eu sararei desta doença? E Hazael foi ao encontro dele e levou consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo o que havia de bom em Damasco. Ao chegar, apresentou-se a ele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me a ti para perguntar: Eu sararei desta doença? Eliseu lhe respondeu: Vai e dize-lhe: Tu sararás. Porém, o Senhor me mostrou que ele morrerá. Ele olhou para Hazael, fixando nele os olhos, até que este ficou envergonhado. E o homem de Deus chorou. Então Hazael disse: Por que meu senhor está chorando? Ele disse: Porque sei do mal que farás aos israelitas. Porás fogo às suas fortalezas, matarás à espada os seus jovens, despedaçarás as suas crianças e rasgarás o ventre das mulheres grávidas. Ao que disse Hazael: Quem é o teu servo, que é apenas um cão, para fazer tão grande coisa? Eliseu respondeu: O Senhor mostrou-me que tu serás rei da Síria. Então ele deixou Eliseu e voltou ao seu senhor, o qual lhe perguntou: O que Eliseu te disse? Ele respondeu: Disse-me que certamente sararás. No dia seguinte, Hazael pegou um cobertor, molhou-o bastante e com ele cobriu o rosto do rei, de modo que ele morreu. Assim, Hazael reinou em seu lugar. Subtítulo: O reinado de Jeorão, rei de Judá. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele seguiu o caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da família de Acabe, porque havia se casado com a filha de Acabe, e fez o que era mal diante do Senhor. Mas o Senhor não quis destruir Judá, por causa de Davi, seu servo, porque havia prometido a ele que manteria para sempre uma chama acesa entre seus descendentes. Durante seu reinado, os edomitas se rebelaram contra o domínio de Judá e constituíram um rei para si. Por isso, Jeorão atravessou Zair com todos os seus carros, e ele se levantou de noite com os chefes dos carros e atacou os edomitas que o haviam cercado. E as suas tropas fugiram para as suas tendas. Assim, os edomitas permaneceram rebelados contra os domínios de Judá até o dia de hoje. Também Libna se rebelou nesse mesmo tempo. Os demais atos de Jeorão e tudo quanto fez estão escritos no livro das crônicas de Judá. Jeorão descansou com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. E seu filho Acasias reinou em seu lugar. Subtítulo:
O reinado de Acasias, rei de Judá. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, começou a reinar em Judá. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou um ano em Jerusalém. Sua mãe se chamava Atália. Era neta de Onri, rei de Israel. Ele seguiu os caminhos da família de Acabe, e fez o que era mal diante do Senhor, como a família de Acabe, porque era genro de Acabe. Ele foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote Gileade, lutar contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. O rei Jorão voltou para Jezreel, para se curar dos ferimentos que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi visitar Jorão, filho de Acabe, que estava ferido em Jezreel. Capítulo 9. Segundo Reis. Subtítulo: Jeú conquista o reino de Israel. Depois, o profeta Eliseu chamou um dos seguidores dos profetas e lhe disse: Veste tua capa, pega este vaso de azeite e vai a Ramote Gileade. Quando chegares lá, procura Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e leva-o para um quarto interior, longe de seus companheiros. Pega o vaso de azeite, unge-lhe a cabeça e dize: Assim diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel. Então sai pela porta e foge sem demora. Assim, o jovem profeta foi a Ramote Gileade. Quando chegou, os oficiais do exército estavam sentados ali. Então ele disse: Capitão, tenho algo para te dizer. Jeú perguntou: A qual de nós? Ele respondeu: A ti, capitão. Então Jeú se levantou e entrou na casa. E o jovem ungiu-lhe a cabeça e lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Eliminarás a família de teu senhor Acabe, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Pois toda a família de Acabe morrerá. Exterminarei todos os homens da família de Acabe em Israel, tanto o escravo como o livre, porque farei à família de Acabe como fiz à família de Jeroboão, filho de Nebate, e à família de Baasa, filho de Aias. Os cães comerão Jezabel no campo de Jezreel. Não sobrará ninguém para enterrá-la. Então o jovem saiu pela porta e fugiu. Então Jeú foi aos servos de seu senhor, e um deles lhe perguntou: Está tudo bem? Por que esse louco veio aqui? Ele lhes respondeu: Bem conheceis o homem e o que ele disse. Mas eles disseram: É mentira. Conta-nos, por favor. Então Jeú disse: Ele me disse isso. Assim diz o Senhor: Eu te ungi rei sobre Israel. Então se apressaram e cada um pegou a sua capa e a estendeu na frente dele no degrau mais alto. E tocaram a trombeta e proclamaram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Isso aconteceu quando Jorão havia cercado Ramote de Gileade com todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Mas o rei Jorão havia voltado a Jezreel para se curar dos ferimentos que os sírios lhe fizeram, quando lutou contra Azael, rei da Síria. Então Jeú disse: Se é isso que desejais, não deixai que ninguém escape da cidade para levar a notícia a Jezreel. Então Jeú subiu em um carro e foi para Jezreel, porque Jorão estava acamado ali. E Acasias, rei de Judá, também havia descido para visitar Jorão. O sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú se aproximando e disse: Vejo uma tropa. Jorão disse: Toma um cavaleiro e envia-o ao encontro dela para perguntar: Vens em paz? O cavaleiro foi ao encontro dela e disse: Assim diz o rei: Vens em paz? Jeú respondeu: Quem és tu para falar de paz? Vai para trás de mim. E o sentinela avisou. O mensageiro foi ao seu encontro, mas não voltou. Então Jorão enviou outro cavaleiro. Quando chegou a eles, disse-lhes: Assim diz o rei: Vens em paz?
Respondeu Jeú: Quem és tu para falar de paz? Vai para trás de mim. O sentinela avisou. Este também chegou a eles e não está voltando. A maneira de guiar o carro é de Jeú, filho de Ninsi, porque dirige como um louco. Jorão disse: Aparelha-me o carro. Eles o fizeram e Jorão, rei de Israel, saiu com Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, para irem ao encontro de Jeú. E o encontraram no campo de Nabote, o jezreelita. Quando viu Jeú, Jorão perguntou: Vens em paz, Jeú? Ele respondeu: Como podes falar de paz enquanto penduram as idolatrias e feitiçarias da tua mãe Jezabel? Então Jorão virou e fugiu, dizendo a Acasias: Isso é traição, Acasias. Mas Jeú, entesando o arco com toda a força, feriu Jorão nas costas e a flecha atravessou-lhe o coração, e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu ajudante: Pega-o e joga no campo da herança de Nabote, o jezreelita. Lembra-te que, quando íamos com seu pai Acabe a cavalo, o Senhor o advertiu. Ontem vi o sangue de Nabote e de seus filhos, diz o Senhor. Neste mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora pega-o e joga-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. Subtítulo: A morte de Acasias, rei de Judá. Quando Acasias, rei de Judá, viu isso, fugiu pelo caminho de Bet-Agã, e Jeú o perseguiu, dizendo: Matai-o também. Então eles o atacaram no carro, na subida de Gur, próximo a Ibleão. Mas ele fugiu para Megido, e ali morreu. Os seus servos o levaram num carro a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura, junto a seus pais, na cidade de Davi. Acasias começara a reinar sobre Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Subtítulo: A morte de Jezabel. Depois Jeú foi para Jezreel. Quando Jezabel soube disso, pintou os olhos, fez um penteado e olhou pela janela. Quando Jeú entrava pela porta, ela disse: Está em paz, Zimri, assassino de seu senhor? Ele levantou o rosto para a janela e disse: Quem está do meu lado? Quem? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então ele disse: Jogai-a daí para baixo. E eles a jogaram para baixo, e o sangue dela respingou na parede e nos cavalos, e ele a atropelou. Em seguida, ele entrou, comeu e bebeu. Depois disse: Cuidai daquela amaldiçoada e sepultai-a, porque é filha de rei. Eles foram sepultá-la, mas só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram a Jeú. Ele disse: Esta é a palavra que o Senhor falou por meio de Elias, o tesbita, seu servo. No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o seu cadáver será como esterco sobre o campo, em uma propriedade em Jezreel, de modo que não se poderá dizer: Esta é Jezabel. Capítulo 10, Segundo Reis. Subtítulo: Jeú extermina a família de Acabe. Acabe tinha 70 descendentes morando em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos tutores dos descendentes de Acabe em Samaria, dizendo: Vós que tendes sob vosso cuidado os descendentes do vosso senhor, como também carros, cavalos, uma cidade fortificada e armas, assim que receberdes esta carta, escolhei o melhor e mais capaz dos descendentes do vosso senhor, colocai-o no trono de seu pai e defendei a dinastia de vosso senhor. Porém, eles ficaram apavorados e disseram: 2 reis não puderam resistir-lhe. Como lhe resistiremos? Então, o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: Somos teus servos. Tudo quanto nos ordenares faremos. Não constituiremos ninguém como rei. Faz o que achares melhor. Depois ele lhes escreveu outra carta, dizendo:
Se estáis do meu lado e se quereis dar ouvidos a mim, trazei as cabeças dos descendentes do vosso Senhor amanhã, a estas horas, em Jezreel. Os 70 descendentes do rei estavam com os nobres da cidade que os criavam. Quando a carta chegou, eles pegaram os 70 descendentes do rei e os mataram. Puseram as cabeças deles em cestos e as enviaram a Jezreel. Veio um mensageiro e deu a notícia a Jeú. Eles trouxeram as cabeças dos descendentes do rei. Ele disse: colocai-as em 2 montões à entrada da cidade, para que fiquem lá até pela manhã. Na manhã seguinte, Jeú saiu, foi diante do povo e disse: vós sois inocentes. Eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei agora que nada deixará de se cumprir a palavra do Senhor, proferida contra a família de Acabe, porque o Senhor tem cumprido o que anunciou, por meio do seu servo Elias. Então Jeú matou todos os sobreviventes da família de Acabe, em Jezreel, como também todos os seus nobres, seus amigos íntimos e seus sacerdotes, sem que ninguém escapasse. Jeú partiu para Samaria e, no caminho, em Bet-Eked dos pastores, encontrou parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem sois vós? Eles responderam: somos parentes de Acasias. Viemos visitar a família do rei e da rainha mãe. Então ele disse: pegai-os vivos. Eles pegaram 42 homens vivos e os mataram perto do poço de Bet-Eked, sem que ninguém escapasse. Subtítulo: Jeú ordena a morte dos servos de Baal. Partindo dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro. Ele o cumprimentou e lhe perguntou: tu me apoias como eu te apoio? Jonadab respondeu: sim. Então Jeú disse: se de fato me apoias, dá-me a tua mão. Ele lhe deu a mão e Jeú o ajudou a subir no carro. E disse: vem comigo e vê o meu zelo para com o Senhor. Ele o fez ir no carro com ele. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da descendência de Acabe em Samaria, até destruí-los, conforme a palavra que o Senhor havia anunciado a Elias. Depois, Jeú reuniu todo o povo e lhe disse: Acabe cultuou pouco a Baal, mas Jeú o cultuará muito mais. Por isso, trazei à minha presença todos os profetas de Baal, seus servos e seus sacerdotes. Não deixai faltar ninguém, porque tem um grande sacrifício a fazer a Baal. Aquele que faltar não viverá. Mas Jeú estava fazendo isso enganosamente, para aniquilar os adoradores de Baal. Jeú disse mais: convocai uma assembleia solene para Baal. Eles a convocaram. Jeú enviou mensageiros por todo Israel, e vieram todos os adoradores de Baal. Ninguém deixou de vir, e entraram no templo de Baal, que ficou repleto. Então ele disse ao responsável pelas vestes: traze as vestes para todos os adoradores de Baal. Ele lhes trouxe as vestes. Jeú entrou com Jonadab, filho de Recabe, no templo de Baal, e disse aos adoradores de Baal: examinai e observai se não há nenhum servo do Senhor entre vós, mas somente adoradores de Baal. Assim eles entraram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia deixado 80 homens de prontidão do lado de fora. Ele lhes tinha dito: quem deixar escapar algum dos homens que eu vos entregar nas mãos, pagará com a própria vida. Quando acabou de oferecer o holocausto, Jeú disse aos seus guardas e aos oficiais: entrai e matai-os. Ninguém escapará. Então eles os feriram à espada. E os guardas e os oficiais os levaram para fora e entraram no santuário do templo de Baal. Eles tiraram as colunas que estavam lá e as queimaram. Também quebraram a coluna de Baal e destruíram o templo de Baal, fazendo dele uma latrina, como é até o dia de hoje. Foi assim que Jeú exterminou de Israel o culto a Baal. Porém, Jeú não deixou os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel pecar, a saber, os bezerros de ouro, que estavam em Betel e em Dan,
O Senhor disse a Jeú: Por que agiste corretamente diante de mim e fizeste à família de Acabe conforme tudo quanto eu desejava? Teus descendentes ocuparão o trono de Israel até a quarta geração. Mas Jeú não teve o cuidado de andar sinceramente na lei do Senhor, Deus de Israel, nem deixou os pecados de Jeroboão, com os quais fez Israel pecar. Naqueles dias o Senhor começou a diminuir o território de Israel. Hazael atacou Israel em todas as suas fronteiras, a leste do Jordão, toda a terra de Gileade, incluindo o território dos Gaditas, Rubenitas e Manassitas, desde Aroer, que fica perto do ribeiro de Arnon, isto é, Gileade e Bazã. Os demais atos de Jeú, tudo quanto fez e todo o seu poder, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeú descansou com seus pais e o sepultaram em Samaria. Seu filho Jeoacás reinou em seu lugar. Jeú reinou 28 anos sobre Israel em Samaria.